Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais um PeritaCast agora, comigo apresentando dessa vez. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o mercado de licenciamento em edificações aqui em Natal, né? Geralmente a gente está trazendo mais para o nosso ambiente de trabalho. E a Perita vem trabalhando nessa parte de licenciamento como uma empresa mais generalista hoje em dia, né? Ela vem trabalhando, fazendo diagnóstico inicialmente com os clientes para saber em que etapa ele está na sua fase de licenciamento, para tirar uma BITS, para tirar uma licença de operação, até chegar ao alvará de funcionamento definitivo. E para chegar nesse ponto, a gente recebe da prefeitura e dos outros órgãos toda uma listagem de documentos, né? Que vem vários pontos de vários itens diferentes, que a gente vai precisar de vários profissionais diferentes para conseguir atender o cliente da melhor forma. Então, hoje eu estou aqui com Ana Paula, expert nessa parte de acessibilidade. Estou com o João Paulo, nessa parte de AVCB e incêndio. E o Alex na parte de ambiental, né? Então, queria que vocês falassem um pouco sobre vocês, sobre a empresa de vocês. E queria que, principalmente, vocês trouxessem para o pessoal que está assistindo a gente como é que vocês estão atuando aqui em Natal, nessa parte de licenciamento. Tanto em Natal quanto Rio Grande do Norte, né? Que a gente acaba pegando bastante. Diga aí, João Paulo. Boa tarde, sou João Paulo Nóbrega, diretor comercial da JPM Engenharia de Incêndio. Nós trabalhamos no setor de AVCB. Eu costumo dizer que a gente trabalha com AVCB porque para você viabilizar o AVCB, você tem que passar por duas etapas, que é a de aprovação de projeto e a de execução de todos os sistemas envolvidos. Então a gente consegue pegar na mão do nosso cliente quando ele não tem nada no início e só soltar quando tiver com a AVCB. Esse é o nosso propósito de trabalho. Esse é o foco de vocês, né? Principal. Exatamente essa parte de incêndio, né? Quando a gente traz essas empresas mais específicas na área, a gente garante uma qualidade melhor realmente no serviço. Porque quando a gente pega uma coisa assim muito complicada, principalmente a perita, acaba pegando, por exemplo, uma clínica, um hospital, uma coisa que tem mais cuidado com as suas instalações internas, a gente acaba necessitando realmente de profissionais bem mais habilitados naquilo ali. Quando a gente traz essas empresas, o foco é realmente a gente deixar aquele trabalho exclusivo com quem já tem uma expertise naquilo ali, quem tem um foco melhor naquela parte, né? Você, Ana Paula, fala um pouquinho pra gente como é trabalhar aí na Adequali. Olá, pessoal, eu sou arquiteta, né? Tenho aí experiência nessa área de licenciamento e acessibilidade, já tem 8 anos, mas a Adequali surgiu há cerca de 5 anos, quando a minha paixão por acessibilidade, né, veio se consolidando, e eu resolvi implementar essa empresa, que é uma equipe multidisciplinar. A gente conta com a assessoria jurídica, porque para a área de acessibilidade é fundamental a gente ter esse aporte, né? E também somos arquitetos, e acho que o grande diferencial da gente é essa consultoria que a gente presta diretamente a arquitetos que são especializados em projetos de arquitetura, e a gente trabalha junto com eles para ter um projeto de arquitetura alinhado com acessibilidade desde o início, que é tão fundamental para essa área de licenciamento que a gente trabalha, né? Verdade. E como você falou, né, a assessoria jurídica é muito importante. A gente trabalhando com os órgãos e trabalhando com muita justificativa. Às vezes a gente acaba trabalhando como engenheiro, como arquiteto e às vezes como advogado também, defendendo nossos interesses e os interesses do cliente, né? Muito cliente já tem uma edificação já montada, elaborada, e acha que não precisa das instalações, e a gente tenta defender para minimizar as modificações que ele vai tentar fazer, mas claro, dentro sempre das normas e das leis, né? E você, Alex, se apresenta aí para o pessoal conhecer você, como é que você está trabalhando aqui em Natal? Eu sou Alex Alcoforado, sou geólogo, venho trabalhando na minha empresa 4Ecos, né, com clientes que têm essa demanda relativa ao meio ambiente, né, a parte de onde vai ficar, onde está inserido aquele empreendimento. Sempre acaba quando você pega uma gleba, uma área maior de 30 hectares, assim, vamos diferenciar aqui o meio urbano, né, do meio dos arredores, né, da periferia. Então o meio rural, ele está nesse processo de urbanização, então como é que a gente vai viabilizar aquele empreendimento? Aí entra uma série de análises que precisam ser feitas, né,
análise de uso e ocupação de solo, né? Aí cada empreendimento tem um checklist para aquela atividade, né? Exatamente. Relativa ao meio ambiente. Então, vai desde dos projetos que vocês ficam responsáveis, quanto a parte do estudo de caracterização do meio ambiente, dos corpos hídricos que tem ali, toda essa parte. Então, a gente faz esse trabalho de uma maneira exclusiva e dedicada, né? Que é isso, um diferencial da empresa de apoiar o processo e pegar ele do início ao fim. Porque é um mercado que é bem concorrido, a gente sabe aqui dentro de Natal, né? E quem faz o processo bem feito e entrega a licença acaba pouco a pouco conquistando o mercado aqui e permanecendo como a gente vem durante 5 anos já na empresa. Verdade. A indicação do próprio cliente para outros possíveis clientes é assim fundamental na área da gente, porque a gente encontra muito essa dificuldade que é o cliente entender por que ele precisa desses serviços, né? Aí eu pego aquele que você falou às vezes o cara pega uma notificação, né? Recebe uma notificação. E às vezes não sabe nem para onde vai, como começar. Recebe uma notificação, você precisa apresentar um relatório de acessibilidade, você precisa apresentar o AVCB, você precisa apresentar essa documentação atestando que você está de acordo com as leis, com as normas, e não sabe para onde ir, porque realmente os empresários, principalmente que são nossos clientes, até síndicos também, nunca foram instruídos a ir até esse ponto, né? Sempre estão mais trabalhando nas manutenções da edificação, estão trabalhando, cuidando dos funcionários, cuidando da qualidade do seu serviço, mas não estão observando essa parte que também é muito importante da segurança das edificações, da acessibilidade da edificação, da viabilidade ambiental da edificação, que cada coisa dessa pode trazer problemas para eles, né? A parte de segurança, inclusive, você ter um problema direcionado direto com o cliente de algum acidente, ou então de você ter alguma perda humana ou perda material com incêndio ou com algum sinistro. Essa parte de acessibilidade que hoje em dia vem cada vez mais aumentando, e que bom, para a gente ter o acesso das pessoas nas edificações, né? Tanto uma pessoa cadeirante, né? A gente pensa muito uma pessoa cadeirante, uma pessoa que tem problema de visão, por exemplo, mas a gente também tem que imaginar, até como naquela outra conversa que a gente teve naquele outro dia, uma pessoa, por exemplo, que está passando por uma situação que precisa andar de muleta, ou uma mulher grávida, ou uma mulher com carrinho de bebê. Essas pessoas precisam ter espaço suficiente para se locomoverem dentro das edificações. E essa parte ambiental também muito importante, que pode gerar altas multas para o cliente, a questão de não obedecer os parâmetros ambientais, parâmetro de esgoto, parâmetro de uso de água indevido, proximidade com corpos hídricos e gerar poluição nesses corpos hídricos. Isso. Então, eu lembrei também que o que acontece muitas vezes é que o empreendimento ele surge, né? E no município, fora de Natal, por exemplo, e nunca teve fiscalização ali, né? Aí o empreendimento se instalou, que o poder público até não estava presente. Por exemplo, a rua não é pavimentada, várias coisas que o poder público... Só que a estrutura de fiscalização ambiental cresceu, né? Para melhoria de todos, né? Então, acaba chegando a fiscalização, acaba começando a acontecer isso em empreendimentos que já existem, né? E eles estão se legalizando. Alguns dos meus clientes preocuparam e trouxeram isso. E não justifica, às vezes, uma empresa ter o setor ambiental dentro dela, né? Então, ela pega justamente a consultoria. Exatamente. Pronto, aí a gente passando realmente para dessa fase inicial, queria trazer outra indagação para vocês, até para as pessoas que estão assistindo entender mais como é o trabalho da gente, né? Hoje em dia a Perita vem pregando muito network entre as empresas e vem pregando também o entendimento dos clientes do que é essa área, né? Porque às vezes a gente acha que o cliente está querendo só comprar um papel, só receber um projeto. Às vezes o cliente acha caro demais esse papel e não entende por quê, mas isso é simplesmente pelo fato dele não entender o que aquilo representa. A importância daquilo, né, realmente. Não é só você obedecer o que é que está na lei porque está mandando, que alguém disse que é desse jeito. É realmente entender que aquelas coisas foram colocadas exatamente por estudos de outras pessoas da área e que devem ser respeitadas para as edificações obedecerem um padrão.
E a partir desse padrão que vai ser cobrado, né, as edificações, e a gente tem uma organização da cidade em si. Aí eu queria entender mais um pouquinho de vocês, vou perguntar primeiro pro João Paulo, quais são os serviços que vocês estão oferecendo lá na JPM, para o pessoal entender mais objetivamente o que é que vocês estão entregando lá, o que é que um cliente pode contar com você. Como eu tinha falado, a gente trabalha desde a etapa de projeto até a execução de todos os sistemas envolvidos para viabilizar a aprovação na vistoria do Corpo de Bombeiros no final da tramitação. Então, nesse intervalo entre a elaboração do projeto, a execução e a vistoria do Corpo de Bombeiros, existe projeto que tem que ser bem elaborado, porque a partir do momento que seu projeto está aprovado, você tem a obrigação de cumprir. Por exemplo, se você contratou um projetista, ele submeteu no Corpo de Bombeiros com um sistema de sprinkler, que é caríssimo, que você não seria necessário você ter ele, você vai ter que executar porque o projeto está aprovado, ou vai ter que perder tempo e reapresentar o projeto, fazer pagar a taxa de novo, volta a burocracia. Então, tem a etapa de projeto, a etapa de execução de todos os sistemas, que são sistemas distintos, tem hidrantes, sprinkler, gás, tem tudo a ver com engenharia mecânica, tem SPDA, que é com engenheiro eletricista, para-raio. Né? Mais conhecido como para-raio, né? Aí tem a questão das saídas de emergência, de acessibilidade. Então, são vários sistemas que a gente optou por abrir a empresa específica para a VCB, já pensando em o que é que passa na cabeça do cliente quando ele precisa contratar 10 empresas para chegar no objetivo que é a VCB. Então, por isso que era uma dificuldade, era um gargalo para a unificação, né? A unificação, muito importante. E o cliente gosta muito de conseguir resolver tudo num lugar só. Ele realmente se interessa por isso aí. Eu vejo, pelo menos, muitas pessoas que eu conheço, síndicos e até empresários também, eles sempre procuram muito, mas você já não faz isso? Faça isso também. Aí sempre aparece isso aí. Mas vocês também fazem laudos, né? Entrega laudos de manutenção. Testes de laudos necessários para o AVCB, que é hidrantes, sprinkler, gás, para-raio, tem plano de manutenção, comprovação do plano de manutenção. Tudo que é necessário para o AVCB, a gente consegue entregar. Uma gama de produtos, né, aí da empresa bem significativa. Realmente a JPM está trabalhando aqui em Natal realmente com essa unificação nessa parte do incêndio. Que como eu estava até dizendo, muitos clientes não entendem nem por onde começar, muito menos o que é que eles vão precisar, né? Então, assim, queria perguntar agora para você, Ana Paula, o que é que você oferece, como é que o cliente precisa de você, como é que você consegue ajudar um cliente que está precisando aí da acessibilidade? Do ponto de vista de acessibilidade e adequada, eu costumo dizer que a gente se divide em 2 etapas. O ideal é que a gente chegue antes da obra, que a gente esteja na concepção do projeto de arquitetura, alinhado com o arquiteto, nos primeiros desenhos iniciais do projeto, já se pensa em acessibilidade desde aí. Nessa fase, a gente trabalha aliado com o licenciamento dentro do nosso escritório para conseguir um alvará de construção atendendo todas as normas. Mas temos também demandas de clientes do pós-obra, né? Às vezes o ideal é começar logo no início, né? Como você disse, no alvará de construção. Mas acontece muito, como é que você vai dizer aí, né? No pós-obra, aquele cliente que quer se legalizar, né? Regularizar a situação, porque muitas vezes foi feito fora da norma vigente. E aí a gente encontra desafios maiores e custos maiores também. E a acessibilidade fica assim como o Corpo de Bombeiros, como se fosse o vilão da obra, né? Chegou para causar problema, mas na verdade estamos para solucionar, né? E trazer um ambiente mais seguro e adaptado para todos, com autonomia para todos, o direito de vir, que é o básico. Exatamente. E aí no pós-obra a gente trabalha restabelecendo um novo projeto adequado agora do ponto de vista de acessibilidade. E temos aí também uma demanda muito grande devido à fiscalização do Ministério Público, né? Porque lembrando que não estamos só legalizando do ponto de vista da Prefeitura, mas a gente tem hoje o Ministério Público, o Rio Grande do Norte é conhecido como um dos Ministérios Públicos mais atuantes do Brasil, por isso que a área de acessibilidade aqui vem crescendo tanto, e a gente, por meio de denúncias, por meio de questionamentos, até moradores de um prédio que não se sentem, ver que o imóvel não está adequado, não está seguro, para o básico, como a gente conversou, né? Para mim, pode ser
é simples subir uma escada, mas acho que aqui a gente conhece alguém, ou os pais envelhecendo, os avós, e vê a dificuldade que é de subir apenas um degrau. Então, as edificações, elas estão mudando nesse ponto de vista. A gente vem trabalhando muito nesse pós-obra também, e a gente trabalha com laudos, pareceres, relatórios de adequações, tudo necessário para que no fim tenhamos um projeto acessível, né, uma edificação adequada. E dentro das normas, né? Hoje, como você disse, o Ministério Público é atuante grandemente aqui na cidade, no estado por completo, né? Então, além da denúncia, o Ministério está aí para obrigar praticamente a edificação se cumprir. Então, além disso, eles são minuciosos, né? É importante e informa bastante esse ao cliente que o minucioso é importante. Às vezes centímetros são importantes e são exigidos mesmo. Tem muito cliente que chega pra gente lá dizendo: mas esses 2 centímetros aqui dessa porta não vai dar em nada não. Não vai dar em nada não. Eu disse: dá. Acontece. Chega a pendência vai lá. Resta a gente ou justificar de alguma forma que consiga ser pautada nas leis, nas normas, ou então realmente fazer a obra, né? E você, Alex, fala aí um pouquinho do seu portfólio, o que é que você está entregando para os clientes, como é que você está resolvendo os problemas de ambiental aí da cidade? Sim, na parte de uso dos recursos hídricos, né? Eu trabalho também com poço, né? Desde a perfuração de poço. Outorga do poço. E a outorga do poço. A outorga é o direito de uso da água subterrânea, né? Que por lei, quem delibera sobre isso é o Estado, na figura de um órgão chamado IGARNE. Isso. Então, assim, a água é um bem comum de todos, é de uso público, mas a alocação delas, prioridades, ela obedece a uma política, né? E o gerenciamento é para que atenda a todos os usos dentro das prioridades, né? Isso. Você também trabalha bastante com mapeamento, né? Faz mapeamento por drone, faz trabalho de solo. Isso aí. Conta um pouquinho aí pra gente como é isso aí. Eu peguei o nome da perita, né? Já atuei em algumas perícias, né? Dentro da consultoria já fiz perícia, usei o modelo digital, né? O drone, para fazer o mapeamento e gerar mapa de risco, né? Perfeito. A gente usa o modelo digital com a concepção do onde está, né? E entra no mínimo detalhe, porque o drone não consegue ter essa resolução e a gente consegue enxergar como geólogo, né? Com olhar tanto superficial como subsuperficial, a parte de sondagem, né? Esse 3D de o que é que está ali, né? O que é que tem naquele terreno, né? Porque a Terra é dinâmica, né? Todo dia ela está mudando, a gente tem a ilusão que ela está parada, mas além dela estar rotacionando, ela está em constante adaptação. Então, se você for por uma estrada de terra para o município do interior, você vai percorrer um caminho diferente, você vai ver alguma coisa diferente da paisagem. Então, a edificação, por exemplo, uma duna, ela pode estar se movimentando. Então, o estudo ambiental vem para prever e analisar e minimizar os riscos de uma construção num local inadequado, aconteceu um enchente. Tudo isso é porque o estudo ambiental valoriza, né? Ajuda na tomada de decisão. Isso. Você vai comprar um terreno, né? E aí, quanto é que eu vou usar? Pode ter um enchente, até um formigueiro, né? Já teve obra de o cara gastar 500 mil para tirar um formigueiro, né? É verdade. Entendeu? É interessante que Alex vem para somar a gente nessa parte de licenciamento, que a gente vem muito nessas áreas internas, né? A parte de incêndio e a parte de acessibilidade vem muito da parte interna da edificação, às vezes edificações já construídas, e a parte ambiental já vem numa área externa, nas influências com o meio ambiente, nos problemas ambientais que geram multa, geram problemas que podem ser futuros com o cliente. E Alex vem trabalhando com esse estudo geral para trazer uma análise de viabilidade também para o cliente, para fomentar se vai ser interessante para o cliente fazer aquela edificação ali naquele lugar. E para o que todo cliente quer, né, cumprir aquele checklist do órgão público com os documentos para a gente conseguir dar entrada e iniciar o processo, né? É o que a gente chama de zoneamento ambiental, né? Você zoneia e especifica dentro do meio urbano, por exemplo, o coeficiente de adensamento, né?
o plano diretor teve a revisão do plano diretor, participei dessa revisão. Então a gente avalia o ambiente quanto é que pode ali, onde é que pode. Perfeito. E é entender, né, que realmente o cliente ele precisa de cumprir um checklist pré-definido pelo órgão, geralmente a CEMUB, que a gente pega muito aqui em Natal, ela tá pegando muito no pé de muita gente por aí, e esses clientes chegam do nada pra gente, às vezes de paraquedas, dizendo: meu Deus, eu preciso fazer tal documento, eu preciso do meu AVCB. Mas às vezes não é só do AVCB que ele precisa, que ele tá querendo tirar um alvará de funcionamento. Aí ele vai precisar da acessibilidade, ele vai precisar dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, vai precisar de RIV, RITU, ou seja, é uma porrada de documento. E o que a gente quer passar muito para o cliente é que há necessidade de fazer esses relatórios, esses documentos, tanto pela importância realmente que eles têm, tanto pela, como eu posso dizer, Economia. até a economia da edificação, né? Muitos órgãos, às vezes, a gente está encontrando como um obstáculo agora, que, por exemplo, órgãos como o SUS não estão querendo mais pagar para clínicas, por exemplo, os convênios, se elas não forem legalizadas completamente. Já encontraram esse problema também aí? Já apareceu para vocês? Tá aparecendo intensamente para a gente ir lá. Então Na parte de poço, né? Quando um empreendimento agrícola ele usa água de poço para ter o financiamento do Banco do Nordeste, precisa ter autógrafo. O banco exige que o cara tenha autógrafo para usar água na irrigação para poder financiar. Cada vez mais os órgãos estão se interconectando para fazer essas exigências, que é o correto a ser feito, né? Mas eu queria saber também de vocês aí, quais são essas dificuldades que vocês estão enfrentando? Se vocês conseguirem pontuar alguma coisa assim pra gente, alguma coisa que surgiu recentemente, o que é que tá acontecendo, que esses clientes do nada estão aparecendo, achando que eu nunca precisei, tô há 30 anos com minha edificação lá do jeitinho que ela tá e eu nunca precisei, por que eu vou precisar agora? Na nossa área de AVCB, a procura aumentou bastante esse ano, que implantaram o setor de fiscalização no Corpo de Bombeiros, e antigamente chegava a fiscalização mais por denúncia. Hoje em dia eles estão atuando de uma demanda própria deles. Entendi, de forma autônoma deles. Exatamente, né? Vai vendo quem não tem AVCB e vai notificando, aí pega o cliente de surpresa. Ao invés dele ir se precavendo e se regularizando aos poucos. Isso. Espera chegar a notificação e tem um prazo muito curto para regularização. E que a regularização não é rápida, né? E nem barata. Aí tá o pior problema. É o custo. É isso que os clientes mais reclamam para você, né? Hoje em dia, né? Tá pegando muito essa exigência de tempo e financeira de uma vez só. Um despendimento financeiro muito rápido, né? Exatamente. E condomínio residencial, principalmente, trabalha no limite. Fica bastante complicado de taxa extra, envolve muita gente, muita cabeça pensando, então... Muita assembleia de condomínio, né? Quanto mais se programar, melhor. Todo síndico deveria pensar nisso aí, porque eles têm uma responsabilidade civil também a respeito do condomínio. É bastante importante, para nem ser pego de surpresa por um incêndio, nem ser pego de surpresa pela fiscalização, nem com dinheiro. É verdade. É importante salientar exatamente isso. O síndico, tanto como o empresário, o proprietário da edificação, ele tem uma responsabilidade sobre a segurança daquela edificação e ele precisa se ater a esses pontos, porque se acontecer um dia um sinistro e esse sinistro for investigado, um dos primeiros pontos é saber: tem AVCB? Não tem AVCB. Tem o alvará de funcionamento? Não tem. Além disso, tem a questão seguradora, né? Que todo empreendimento, todo condomínio, toda empresa preza por implantar o seguro. Exatamente. E no momento de um sinistro, a seguradora, o primeiro ponto que vai lhe perguntar é se você está com a AVCB em dia. Se não tiver, é como você dirigir, ser habilitado, mas tomou uma cervejinha no barzinho antes de vir para casa e bateu o carro. Você não estava apto a estar dirigindo. É verdade. Se você não tivesse apto a estar habitando a certificação.
Exatamente. Tá acontecendo muito essa questão dos órgãos começarem a ser mais atuantes, né? Porque até então muitos clientes estão, por ser pessoas realmente que já passaram por essa certificação, já são proprietários, já são síndicos há muito tempo, são acostumados e aculturados a essa forma antiga que é o licenciamento, que é mais fácil de passar, que se der um jeitinho, conversar com alguém vai passar. E hoje em dia a gente tem que entender que não é mais aplicado dessa forma. Cada vez mais os órgãos estão batendo no pé com os mínimos detalhes. E principalmente falando de mínimos detalhes é a acessibilidade, né? A acessibilidade pega nos mínimos centímetros, nas mínimas coisas. Aí queria saber, Ana Paula, de você aí, quais são as dificuldades que você está tendo com seus clientes? Por que esses clientes estão vindo procurar você agora? Se está aumentando a demanda com o tempo? Acho que a falta de informação, né, é um problema geral para o licenciamento e para a acessibilidade. Não é diferente. O cliente às vezes não tem a clareza do que ele precisa e não tem noção da responsabilidade dele, ou o arquiteto, o engenheiro, né, todos que estão ali são ali corresponsáveis por essas demandas de não estarem cumprindo a lei. Do ponto de vista de acessibilidade, acho que um marco muito importante para a gente foi em 2020 que foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão. É o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, do mesmo jeito que existia o Estatuto do Idoso, foi instituído o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vai além da deficiência física, visual, né? Ela inclui vários tipos de deficiências. A título nacional, isso aí, né? Exatamente. E no momento que você projeta um espaço sem acessibilidade, executa um espaço sem acessibilidade, você é corresponsável e você também está indo... É um ato de discriminação. Então, isso torna a acessibilidade muito mais cobrada, né? Do ponto de vista de realmente todos ali estarem sendo corresponsáveis e precisarem implementar realmente a norma do jeito que tem que ser. Exatamente. E foi em 2020 que aí a tão famosa NBR 9050 torna como efeito de lei. E isso mudou completamente, né, a área de acessibilidade. É recente, né, por isso que muita gente questiona o porquê que fulaninho fez assim e deu tudo certo, e eu vou no meu vizinho e não tem nada disso. Essas coisas a gente escuta muito. Exatamente. Apesar da Constituição Federal, desde 89, prever o direito de vida de todos, e a gente tem várias leis, decretos em 2000, 2004, mas a gente teve esse marco muito importante, né, que aí a cobrança, ela muda, né? É realmente um ato de discriminação você ter uma clínica e dizer, não, nessa sala aqui você não entra, você só entra naquela sala da lei, que acontecia muito também essa forma de acessibilidade, que hoje é vista como uma forma de exclusão. Então, clínica, como você falou, é muito importante porque o plano de saúde, eles estão muito também visando essa aplicabilidade mesmo da lei para garantir, né? Como todos são corresponsáveis, então todo mundo está querendo cumprir. Exatamente. O MEC com a escola, então a gente tem demandas maiores nessas áreas que diretamente já tem outras cobranças para o funcionamento. Que aí chega, a gente infelizmente às vezes chega no pós-obra porque a pessoa precisa do alvará de funcionamento, que o plano de saúde está pedindo, a pessoa precisa da escola, e também a questão também de muitas obras irregulares, né? Que a gente vê aqui em Natal, mas aí já é uma outra pergunta. O pessoal que fez a obra não licenciou, não finalizou e agora, quando quer se regularizar, precisa atender a lei vigente. E a lei vigente é a de 2020, que vem com muitas restrições, né? Que não existia anteriormente. Isso, é uma coisa que a gente passa tanto nessa parte de acessibilidade quanto nessa parte de incêndio também. Essa questão da legislação antiga, né? Em 2018 teve uma mudança radical aqui em Natal das normas, foi implantada as ITs, bem parecido com o padrão de São Paulo, que São Paulo já é bem rigoroso. Então, muitos clientes que têm o AVCB antigo, às vezes o ABITSE do Corpo de Bombeiros antigo, que muito cliente pensa que é o ABITSE, às vezes nem a ABITSE tirou. Muito cliente já chegou assim pra mim dizendo, não, mas o ABITSE eu tenho. Sim. Tava lá com um papelzinho com o nome ABITSE do Corpo de Bombeiros. Aí ele, não é esse ABITSE que você tá precisando agora. Recentemente teve outra alteração na norma, teve outra mudança. Foi, agora em 2022, exatamente. Exatamente, já teve mais algumas modificações, teve até um
uma melhora para os empresários, né, que aumentou a faixa do projeto técnico simplificado, ou seja, para empreendedores com edificações de menor porte, fica bem mais simples fazer tirar o AVCB, o que é chamado CLCB agora, e entender exatamente que essa parte de licenciamento, ela sempre existiu, mas que cada vez mais ela vem tomando maior importância e maior exigência perante os órgãos e até perante a sociedade, né? Para a gente ter um país mais desenvolvido, uma cidade mais desenvolvida, a gente precisa de organização, precisa de padrões, precisam ser seguidos, tanto para a segurança das pessoas, a parte da acessibilidade das pessoas, o respeito com o meio ambiente. A gente tem que sempre, como atuantes nessa área, né? Como agentes, a gente sempre tem que pregar isso, que é realmente importante. Não é só a gente chegar e, como muito profissional que a gente conhece, até colegas da gente, que pegam qualquer papel e assinam o seu nome lá e deixa passar. Só tá dando de presente um problema pro seu cliente, que é uma bomba que vai estourar no futuro. E até na mão dele mesmo, né? E você, Alex, o que é que tá acontecendo aí aqui em Natal nessa parte de ambiental, que você acha que tá aumentando a demanda de clientes, os clientes estão mais desinformados, menos desinformados em quantas coisas? Duas coisas que eu lembrei importantes que aconteceram recente, né? Foi a mudança do plano diretor, que, assim, de certa forma, impulsiona o crescimento, aumenta o adensamento, né? A possibilidade de adensamento, trouxe os eixos estruturantes, né, para dentro da cidade, e com isso o conceito de adensamento vai ficar próximo a onde estão os serviços urbanos, né? Então vai ser próximo das principais vias, o adensamento é maior. Eu lembro disso e lembro também de muita fiscalização ambiental na Praia de Pipa, né? Também entrou no Rio Grande do Norte, tá pegando toda essa parte de Pipa. Entrou bastante em evidência. E até Ponta Negra aqui também tá pegando bastante em hotéis de Ponta Negra. Sim, porque a parte costeira foi o que eu fiz o mestrado, ela é muito dinâmica, né? Exatamente. A terra é dinâmica e a parte costeira é um que a gente chama de equilíbrio dinâmico. É um conceito até antagônico, mas ela tá em equilíbrio, mas ela está se modificando sempre. Então, a posição da linha de costa, né? A elevação média do nível do mar é sabido que está sendo recorrente com o aquecimento global e o derretimento das geleiras. Então, a gente tem, aliado a isso, nós, não sei se você já ouviu falar nisso, mas construímos barragens, e essas barragens aprisionaram os sedimentos que está faltando nas praias, né? Então, a parte da erosão, se a gente tem essa plataforma continental nas praias, e esses sedimentos circulam, né? Então, você entra aí com a drenagem urbana que está sendo jogada nas praias, né? Aí já começaram algumas obras de aterro costeiro, né? Que em Balneário Camboriú recente já foi erodido, a faixa de areia, né? A cidade de Natal está começando com essa obra de aterro. Não sei se vocês viram a colocação daquele muro de contenção com blocos, né, pré-moldados. Está em fabricação e colocação. E aí a gente tem que lembrar da principal função da praia, que a principal função da praia, além do lazer, é a defesa dos eventos marinhos. Como a nossa oceanografia é um pouco menos dinâmica, capaz de tempestade. O Brasil tem uma sorte aí nessa quesito. Isso, porque eu sei que vocês já presenciaram em outras cidades, né? A rua que fica próxima ao mar, ela, quando tem eventos marinhos extremos, ela é lavada, né? Então ali já tem toda a parte de engenharia costeira, tem um defletor de onda que ameniza a energia da onda na hora do arrebate na estrutura de concreto, a parte de engenharia costeira. Uhum. Então aqui Natal está passando por essa obra de Ponta Negra, né? Essa fiscalização aumentando, erosão costeira presente em todo o litoral e perfeito. A 4X atuando nesse contexto. Vocês trabalham também com engenharia costeira, então? A parte de projeto de engenharia, não. A gente
faz a parte mais ligada ao meio ambiente, ao estudo do meio ambiente, para subsidiar o projeto de engenharia. Perfeito, entendido. É muito o trabalho realmente de levantar a viabilidade, né, daquilo, de saber o que é importante levar em consideração, se você tem o uso de um poço ali, se você tem algum tipo de efluente que é jogado em algum corpo hídrico, como é o uso do solo. O trabalho com a sondagem do solo também é muito importante para a engenharia ter noção do que é que vai ser construído ali, como é que vai ser feito. O manejo dos resíduos sólidos, né? Sim, PGRS. Exatamente. E esses documentos são, às vezes, documentos guardados na gaveta, até pelos clientes, perdidos com o tempo. E quando ele precisa fazer essa legalização ou até a renovação, é aquela confusão, né? Ah, mas eu tenho, mas eu não tenho, como é que eu vou achar, como é que eu faço? Muito cliente começa a sua jornada, né, com a gente assim. Vem uma denúncia, ou vem alguma autuação, vem alguma notificação que precisa ser resolvida, e o cliente às vezes não sabe nem onde está essa documentação. A gente tem que procurar, às vezes a gente tem que procurar para ele, fazer trabalho de despachante um pouquinho, né? Mexer com papelada aqui, acolá, ir lá no órgão público procurar. Aí a gente tá próximo a finalizar já, o tempo passa rápido, né? Aí eu queria que vocês deixassem uma mensagem assim para as pessoas que estão assistindo, para os clientes, para chegar até vocês, né? Como é que um cliente vai saber que precisa de um projeto de incêndio, um projeto de acessibilidade? A partir de onde? Qual é o público-alvo de vocês? Para entender como é que eles vão começar, como é a jornada do cliente com vocês, por onde que ele passa. Nós trabalhamos com todo cliente, do pequenininho ao grandão. Então, da mercearia até a indústria, né? Exato. O único cliente que não existe necessidade de AVCB é o residencial unifamiliar. Todos os outros precisam. Então, o que eu posso dizer é que nos procure, a gente vai poder lhe orientar direitinho, e o quanto antes você se antecipar, se for possível, até antes da edificação estar construída, é a melhor situação, para que não haja retrabalho, para que não haja um custo desprevenido, para que não haja surpresa. Nos procure, que a gente vai lhe orientar se você vai precisar de um projeto, de um CADCB, qual o melhor caminho a percorrer com o menor custo. A gente descobre depois que tem aquele primeiro papo com o cliente, né? Como é que você tá, quais os documentos que você tem, qual o tamanho da certificação, cadê o projeto arquitetônico, né? Exatamente, é uma triagem para a gente saber por qual caminho percorrer. Né? Exatamente, o bom profissional é realmente feito quando a gente entende qual é o problema do cliente, né? Não é simplesmente dizer que faz e depois tentar fazer na tora. A gente tem que realmente orientar o cliente para o melhor lado que ele tem que seguir. No tempo da faculdade, eu fui estagiário do setor de análise e projeto do Corpo de Bombeiros. Olha aí. E a quantidade de projetos que chegavam lá, com o pessoal aprendendo mesmo, tipo, aprendia com as pendências. Entendi. Era gigantesco, mas o cliente não quer saber, nem tem nada a ver com o aprendizado profissional, né? O que foi prometido a ele foi outra coisa. Então, é sempre bom procurar, inclusive, referências comerciais para que não haja surpresa para o cliente também. É verdade. Ana Paula, você também, né, se enfrenta muito esse problema de cadê o projeto arquitetônico inicial, né? Às vezes o cliente recebe a notificação, você precisa se adequar à acessibilidade e não sabe por onde fazer. Pelo menos eu acho até que a acessibilidade o cliente encontra um arquiteto. Pensa rápido no arquiteto. Só que o problema Mas às vezes não é todo arquiteto, né? Exato. Acho que o mercado, e nós somos empresas que são especializadas, né? O mercado de arquitetura também vem se reconfigurando, assim como de médicos, advogados. Existem especialistas para tudo. Então, o cliente, em primeiro momento, pensa no arquiteto, e aí o cliente precisa entender que o projeto de acessibilidade, como o nome diz, é um complementar ao de arquitetura, né? Então, é necessário que seja contratado um profissional especializado nessa área, nessas leis, que tenha essa vivência com o licenciamento, que tenha essa experiência, né, de exatamente saber o que se aplica da lei, quais são os entendimentos. Então, acho que o cliente precisa procurar a gente, né, com essa visão de evitar um retrabalho na frente, seja durante o processo de alvará de construção, ou pior ainda, após a sua obra finalizada.
Então, a gente trabalha realmente agregando ao escritório de arquitetura que trabalha com o projeto, com concepção de projeto, para que a acessibilidade ela faça parte do projeto de arquitetura e não que ela seja um problema para o projeto de arquitetura. Eu gosto de dizer assim que a acessibilidade, quando ela é muito boa, você nem percebe que ela existe. É o contrário do que as pessoas pensam. Eu fui ali e ela nem tem. Na verdade, ela está tão bem feita que ela não é aquela característica principal de estar cheia de pisos táteis, que às vezes estão empregados errados. Visual, mas também. Cheio de rampas. O projeto, quando é concebido desde o começo, a gente pode pensar em suavização de desníveis, usar a inclinação bem baixa para que se tenha o acesso mais limpo, né? Não fica aquela arquitetura que você vê que depois tentaram criar soluções de acessibilidade. Então, acho que remendo, né? Então, acho que o nosso principal cliente é esse que precisa entender que, ao nos contratar, ele vai estar evitando aí muitos custos de retrabalho e vai ter uma edificação autônoma, segura para todos, né? Garantindo aí o direito de todos de ir e vir. Perfeito, bacana demais. Essa questão da acessibilidade realmente não ser notada é um ponto que até me abriu os olhos agora rapidamente, porque você pensar na arquitetura, você sempre pensa naquela questão estética e funcional das coisas, né? E você pensar assim, numa acessibilidade que não é notada na edificação, que é algo tão natural, que os espaços já são acessíveis, que as cadeiras até para uma pessoa sentar numa sala de espera já é acessível a todos. A questão de elevadores e plataformas, às vezes a plataforma fica uma poluição visual muito grande na edificação, porque se ela não for pensada, ela tem que ser colocada de qualquer jeito lá. Então, o importante muito para o cliente é ele entender que essa parte de licenciamento e os projetos complementares que a gente faz, eles têm que sim ser pensados lá no início, mas que em muitos casos isso não acontece e a gente tem que se adequar a isso aí. A gente vai procurar sempre a melhor solução para o cliente a partir do que ele já tem, mas tem que entender que mágica não é feita e as coisas não são mais simples como eram antigamente. Diga aí, Alex, o que é que você tem para dizer para os clientes, para dar uma dica, como é que eles podem procurar você, como é que você pode resolver o problema deles aí nessa parte ambiental? A galera fica perdida, né? Essa parte ambiental realmente já teve muito cliente que chegou para mim dizendo: mas eu tenho uma edificação aqui que já teve há muito tempo, mas passa um rio dentro do meu lote e agora a prefeitura veio exigir e eu não sei para onde ir. Isso, assim, é importante trazer também o estudo ambiental, né, além do licenciamento. Então, o cliente chega para a gente, né, com a demanda que às vezes está ligada ao licenciamento e às vezes não. Por exemplo, o cara quer tomar uma decisão, vai comprar um terreno, então ele nem chegou na fase de licenciamento, mas ele quer o zoneamento ambiental para decidir se vai comprar ou não. Já fiz esse tipo de avaliação. Ou em situações onde ele quer construir que o terreno, ele quer saber onde é que está o nível da água, né? Uhum. Porque o nível da água vai implicar na fundação, com certeza implica muito. Vai implicar em obras de contenção. Que é outro gasto muito grande que os clientes têm, principalmente com fundação. E é um dos gastos da engenharia que o cliente acha que está enterrando dinheiro, né? Tá pegando dinheiro, botando literalmente lá gastando rios de dinheiro em fundação grande, em estaca às vezes, e realmente uma avaliação ambiental do terreno que você tem, com SPT, com conhecimento do solo. Isso, eu me lembrei agora de uma camada que existe de arenito que está aqui na cidade, que ela já inviabilizou alguns prédios aqui em Natal. Ela tem precisado de uma sonda especial para quebrar ela. Então, se você vai fazer uma fundação, ela já complicou muita obra aqui em Natal. É realmente o cliente entender que essa parte ambiental vai, além de só gerar os planos, os documentozinhos para preencher aquele licenciamento, mas a parte ambiental vem para entender como é que você vai iniciar aquela edificação, né? Será que eu vou gastar muito? Será que muito cliente acha que... Tem muita gente até que eu conheço que acha que nem fundação nem existe.
o que tem debaixo da terra não é nada. A edificação é sentadinha lá, do jeito que tá. Tem até nos Estados Unidos aquelas casas que são movimentadas, né, em cima do caminhão. Acha que tudo é desse jeito. Mas tem que entender que a gente precisa saber o meio ambiente, né? E para isso precisa de uma avaliação ambiental. Ok, gente. Então, estamos finalizando aqui o podcast. Fico muito feliz de estar presente aqui com esses ilustríssimos profissionais. Estar dividindo essa mesa com eles, dividindo conhecimento, participando de eventos agora com eles, né? Que a gente vai ter. Agradeço demais a disponibilidade de vocês, a troca que a gente está tendo até fora das câmeras, e agradeço muito o PeritaCast estar aqui para dividir conhecimento, exatamente isso que a gente quer, criar network entre os profissionais e melhorar significativamente a qualidade dos nossos serviços, inclusive a movimentação da cidade, né? O objetivo do licenciamento é realmente ordenar a cidade, né? Então agradeço demais para vocês que assistiram também e muito obrigado aí, fique com a gente para os próximos vídeos.